Muito bem, na classe dos pré-adolescentes, nós falaremos sobre conselhos de provérbios para o pré-adolescente cristão. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui no nosso canal. Quem já fez algum treinamento para professores da escola dominical, responda aqui se você fez ou se você não fez. Nós estamos prestes a lançar um treinamento bem bacana aí para professores da escola dominical e eu conto com você, tá certo? Bom, a primeira aula então traz aí esse título: O Bom Conselho dos Pais. O Bom Conselho dos Pais é o título aí desta aula. A lição de hoje encontra-se em Provérbios 1, do 8 ao 9, 4 e 1, 6 e 20, tá? Então nós vamos aí para Provérbios, nós vamos estudar este livro, não é? E aí os conselhos que tem. O texto aqui em destaque, que ele destacou aqui, a Bíblia diz, está em Provérbios 1 e 8, meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz, tá? Você está notando que o arquivo que eu estou usando aqui, ele está um pouco diferente, é porque não conseguimos ainda os arquivos em PDF destas aulas. Inclusive, muitas igrejas, inclusive, reclamando que não conseguiram nem mesmo a revista física. Você conseguiu? Fala pra gente aqui nos comentários se vocês conseguiram comprar a revista, se já chegou a revista, tá bom? Quando eu tiver o arquivo em PDF, eu coloco aqui para vocês. Lembrando que lá nos grupos de WhatsApp a gente compartilha tudo que a gente consegue aí em PDF também, tá? Em PDF é esse arquivo que se abre na tela do celular. Quais os objetivos aqui dessa nossa aula? Reconhecer que os melhores conselhos são baseados na Bíblia, compreender que os pais podem ser os seus melhores conselheiros e entender o significado entre honrar e obedecer. Você está vendo aqui na revista esse aqui, ó, material didático? Isso aqui é material para você fazer uma dinâmica, tá bom? Na revista aqui, ó, tá vendo, ó? A dinâmica tá aqui, ó, refletindo. Pense em um momento e tal. Lá, foi positivo ou negativo? Ó, pense em um momento em que seus pais lhe aconselharam você a viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Você seguiu o conselho? O resultado foi positivo ou negativo? Então você vai entregar para eles uma folha e pedir para eles registrar, escrever aí este testemunho em uma folha de papel A4 e entregar para a professora, não é? E aí a professora, o professor vai compartilhar isso com a turma, né? A ideia que é? O seu testemunho, ele edifica a vida de outras pessoas, certo? Então, assim, esta aqui é a dinâmica para esta aula, tá? Então, na revista dos pré-adolescentes tem dinâmica, todas as aulas já está na revista. Você vai entregar uma revista, vai dizer para eles, escuta, vocês já foram aconselhados por seus pais de acordo com a Bíblia, sabe? Diante de uma situação, de uma escolha, o seu pai ou a sua mãe lhe aconselharam, olha, a Bíblia diz isso, que você tem que fazer assim, você tem que agir desta forma. Você se lembra de algum conselho bíblico que seu pai ou sua mãe lhe deu? Registre isso, escreva isso aqui na folha. Se você quiser pôr seu nome, você coloca, se não quiser, não tem problema. E aí, no momento ali da aula, o professor ou a professora pega esse testemunho e lê lá, ó, tem uma pessoa aqui que estava na situação, na escola, tal, e aí perguntou pro pai e pra mãe o que tinha que fazer, e o pai e a mãe falou, olha, você é crente, a Bíblia diz que tem que ser desse jeito, você tem que ser luz, você não pode brigar e tal, entendeu? Isso acaba atraindo a atenção de todo mundo e acaba sendo um testemunho edificante do poder do aconselhamento bíblico pelos pais aí, tá certo? Então, aqui só para mostrar para vocês. Muito bem, tópico 1. Dizem, se conselho fosse bom, isso aí são ditados populares, tá? Cuidado com o ditado popular, tá? Nesta primeira lição, você aprenderá sobre o bom conselho dos pais. Ouvir conselhos é fundamental para alcançar uma vida vitoriosa. Deus tem os melhores conselhos para os seus servos. Está aqui em Provérbios 1, do 1 até o 6, não é? Então, o 5 diz assim, ó, o homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Para entender um provérbio e a sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas, tá? Então é muito importante. Agora, bom conselho não tem preço. Tem um ditado popular que diz, se conselho fosse bom, não se dava, vendia, não é?
ou ninguém daria de graça, a mesma coisa, né? Eu lembro assim, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Ao ouvir esse ditado, se não prestarmos atenção, corremos o risco de pensar que conselho não é algo bom, porque se fosse bom teria que ser vendido e não oferecido gratuitamente. Agora, isso é muito perigoso, porque nem tudo aquilo que tem valor deve ter custo. Olha só, nem tudo aquilo que tem valor tem preço. Então, o conselho tem valor, mas ele não tem preço, tá? Foi gratuitamente que Salomão, filho de Davi e rei de Israel, recebeu a sabedoria de Deus. Ele não comprou essa sabedoria, né? Ele pediu a Deus. Deus apareceu para ele e disse: Senhor, pede-me o que você quiser. E ele disse: eu quero ser sábio. E Deus deu a ele sabedoria, tá? Então, anote aí para você falar lá na sala de aula. Conselho tem valor, mas não tem preço, ou tem preço, conselho não tem preço, mas tem valor. O que é valor? Aquilo que é intangível, aquilo que você não consegue quantificar. 1, 2, 3, 100 reais. No entanto, tem um valor espiritual, tem um valor psicológico, emocional, tá certo? Preserva a nossa vida, então tem valor, tá? Guardando-se dos maus conselhos. Salomão foi um grande sábio e excelente conselheiro. Seus conselhos foram muito importantes para orientar o povo de Israel durante o seu reinado. Agora, todos os conselhos são bons? Todos os conselhos são bons? Por exemplo, o filho de Salomão não seguiu os conselhos de seu pai. Quando Salomão morreu, o filho de Salomão, que reinou em seu lugar, ele fez uma consulta com os idosos, os anciãos. Por quê? Porque para construir o reinado e as grandes obras de Salomão, Salomão colocou pesados impostos e pesada carga de trabalho sobre o povo. O povo estava se sentindo escravizado novamente, não é? Então, quando Salomão morre, o povo vai falar com ele e vai dizer: escuta, teu pai pegou pesado com a gente, dá uma aliviada na carga. Aí Salomão foi buscar conselhos. Primeiro ele foi buscar conselhos nos anciãos, né? Os anciãos falaram para ele: olha, se você ajudar esse povo vai te amar. Mas ele não gostou desse conselho e foi se aconselhar com os amigos da idade dele, mais novos. Os amigos mais novos deram maus conselhos. Sabe o que aconteceu? Ao invés de seguir os bons conselhos, ele seguiu os maus conselhos. O reino, que eram lá as 12 tribos, o reino foi dividido. Então é preciso ter cuidado, porque nem todo mundo possui experiência de vida ou inspiração do Senhor para aconselhar. Então precisa tomar muito cuidado com conselhos de amiguinhos que caminham juntos, mas que não têm um contexto familiar cristão. É preciso tomar muito cuidado com aconselhamento hoje em dia nas escolas, que tipo de aconselhamento estão recebendo lá. É preciso ter muito cuidado com o aconselhamento de quem não tem vida com Deus, com o aconselhamento que ele destoa do conselho do pai e da mãe. Então o conselho do pai e da mãe não é legal, aí vai escutar o amiguinho. Peraí, mas o amiguinho está aconselhando um conselho que tem a ver com aquilo que o pai e a mãe estão falando? Não. Então abre o olho que tem BO aí, tá? Deus tem um melhor conselho. Algum amigo já tentou aconselhar você? Se sim, provavelmente ele disse que para você fazer aquilo que ele pensava ser o mais correto. Então é preciso tomar muito cuidado. Existe uma máxima hoje na sociedade que, faz aquilo que te faz feliz, né?
Então, muitas vezes, o amigo, ele vai te aconselhar nessa direção. Ó, faz aquilo que te faz feliz. Se te faz feliz, pode fazer. Só que eu preciso ter cuidado, porque nós devemos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Por isso que é interessante prestar atenção em que tipo de conselho você está recebendo. E é preciso entender também que o tipo de conselho que você vai receber, ele é determinado exatamente pelo tipo de pessoa que você procura. Se você procura uma pessoa de Deus, você vai receber conselhos de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. Agora, se eu procuro conselho com uma pessoa que não tem vida com Deus, não tem como eu receber um conselho que agrade a Deus. Então é interessante ter aí esse cuidado, sabe? Aonde você vai buscar o conselho. Olha o que a Bíblia diz, por isso que é interessante, ó. Apega-te rapidamente à instrução e não a deixes ir. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Ela é a tua vida. Versículo 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles não sabem em que tropeçam. Meu filho, atenta para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no meio do teu coração. Então, algo muito importante aqui a ser ensinado e absorvido. Primeiro, procurar bons conselhos. A fonte do conselho, tá certo? Então, o conselho é proporcional à fonte, certo? Então, quem procura conselho em fonte suja não vai receber um bom conselho. Tá me entendendo? Não vai. Então, primeiro, cuidado onde procura o conselho. Deus tem o melhor conselho. E Deus colocou na nossa vida pessoas que a gente pode ficar tranquilo com os conselhos que recebemos deles. Ok? Nós vamos falar isso aqui no tópico 2. Então, primeiro, onde você procura o conselho. Segundo, o conselho, o bom conselho, ele precisa ser praticado. Praticado. Então, o conselho não adianta nada a pessoa receber um bom conselho e não colocá-lo em prática. É preciso colocar o conselho em prática, tá certo? Muito bem, tópico 2, chegando aqui com vocês. Se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixe seu comentário, que é sempre muito importante para nós. Comenta aí, fala para nós como é que foi o encerramento do seu trimestre. O nosso, na minha igreja, vai ser dia 9. Eu faço depois. Eu faço depois do dia, tradicionalmente, para a gente ter tempo de preparar a igreja, decorar a igreja. Então eu faço depois lá na minha igreja, tá certo? Mas fala para mim como que foi aí e qual a expectativa desse trimestre. Se não se inscreveu, corre, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu comentário que ele aparece daqui a pouco para todos nós. Meus pais sabem o que é melhor para mim. Geralmente os pais são as pessoas mais indicadas para aconselharem seus filhos. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não abandone a lei de tua mãe. Então, geralmente os pais são as pessoas mais coerentes, são as pessoas mais indicadas para aconselharem seus filhos. Agora, além deles, também existem outras pessoas que podem ser usadas por Deus para nos aconselhar em momentos difíceis da caminhada. Então, vamos lá. Por que os pais, eles são as pessoas mais indicadas? Primeiro, porque eles têm experiência de vida. Os pais têm experiência de vida que lhes atribui significativa sabedoria e receberam de Deus autoridade para aconselhar seus filhos. Além disso, tem todo o amor envolvido, tem toda a história envolvida. Então, o amigo não vai conhecer uma pessoa, né, e o pré-adolescente, da maneira como o pai e a mãe conhecem. Porque nós convivemos desde a gestação. Nós convivemos
e conhecemos todos os detalhes, não é? Então, um pai, ainda mais um pai que teme a Deus, jamais irá dar um mau conselho aos seus filhos, ou até mesmo jamais irá negar um conselho aos seus filhos. Então, tem muita coisa envolvida no aconselhamento dos pais. Tem o amor, a responsabilidade, a autoridade, as experiências vividas, né? Então, eu costumo dizer na minha casa, né? Os pais já passaram pela estrada que os filhos estão passando hoje. Então, o pai está na vida do filho, diferentemente dos animais, né? Que tão logo os bebês nascem, lá, os filhotinhos nascem, com pouco tempo esses filhotinhos são abandonados e vai cada um para o seu lado. No ser humano acontece algo incrível, porque o ser humano ele nasce e ele vai ter, o natural é isso, né? Durante a maior parte de sua vida ele vai ter a companhia dos seus pais, dos seus avós, às vezes até mesmo bisavós. O que é isso? Para que serve isso? Exatamente para essa troca de experiência, para que os filhos eles não caminhem sozinhos e se percam e fiquem perdidos. Então esta família que acompanha, não é? Ela é como uma rede de segurança e de proteção para a nossa vida em todas as áreas. Então os pais, com certeza, estão envolvidos em tudo isso. Os pais têm os melhores conselhos, tá? Como eu já disse, os pais têm os melhores conselhos. E um pai que teme a Deus, então, meu Deus do céu. Afinal, como está escrito lá em Lucas 11, que pai dá ao filho pedra quando este lhe pede pão? Então jamais um pai vai dar ao filho um conselho que o prejudique. Jamais. E quanto àquelas pessoas que não podem se aconselhar com seus pais por alguma razão, né? Os pais morreram, não moram por ali. Bom, Deus tem maneiras especiais de mostrar-lhes o melhor caminho, né? Então tem os pais, tem os avós, tem, enfim, tem uma série de pessoas que podem aí aconselhar, tá? Agora, não havendo os pais, existem muitas pessoas que podem aconselhar. Então, por exemplo, os pastores, né? O pastor e sua esposa, os líderes devem estar prontos para aconselhar, os professores da escola dominical devem estar prontos para aconselhar. Então, sempre tem alguém que pode nos aconselhar, certo? Sempre lembrando, pessoas que temem a Deus, pessoas que servem a Deus, que com certeza nos darão conselhos que vão agradar a Deus. Muito bem, nós vamos ver aqui nesse tópico 3, honrar os pais é uma questão de obediência a Deus. É isso? Você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, que é muito importante para nós, tá certo? Vamos lá. Honrar os pais é uma questão de obediência a Deus. Ouvir os conselhos dos pais é uma forma de expressar amor e honra para com aqueles que nos geraram. Essa prática deve ser permanente, não importa a idade, tá? Porque filho é filho. Então não interessa se tem 13 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu digo sempre na minha casa, se os filhos usarem a inteligência, eles procurarão os conselhos dos pais durante toda a sua vida. Toda a sua vida. E quanto mais eles se desenvolverem, quanto mais eles tiverem autonomia e quanto maiores forem seus projetos, mais eles contarão com o aconselhamento de pai e mãe. Aconselhar é uma atitude amorosa dos pais. Os pais devem amar seus filhos
e orientá-los conforme as Escrituras, né? Então, assim, o aconselhamento de nossa parte é uma responsabilidade nossa, né? Então, é um serviço que prestamos a Deus enquanto pais. Em contrapartida, os filhos devem obedecer e honrar seus pais conforme ordena a palavra. A gente sempre lê Efésios 6, mas eu quero ler Colossenses 3:20, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais em todas as coisas, porque isto é agradável ao Senhor. Olha só. Então, é agradável ao Senhor. E há recompensa para os filhos que honram seus pais. Não recompensa dos pais, não é Deus que recompensa os filhos que obedecem seus pais. O que significa honrar e obedecer aos pais? Honrar implica em amar, respeitar e considerar aqueles que Deus escolheu para serem nossos pais. Obedecer significa agir conforme as instruções recebidas, cumprir as regras estabelecidas. A obediência é uma das formas de honrar alguém, mas a honra é mais que obedecer. Por exemplo, existem filhos que obedecem seus pais, mas fazem comentários depreciativos em relação a eles em conversa com seus amigos. Então veja, obedece, arruma a cama, vai lá, arruma a cama, arruma o quarto, vai lá, arruma o quarto. Mas quando não está perto do pai e da mãe, desonra com as palavras. Quando o pai e a mãe não estão perto, se aproveita dessa distância para fazer aquilo que vai desagradar o pai e a mãe, né? Então esse filho obedece, mas não honra. O filho que honra pai e mãe, ele honra em todo o lugar, ele honra a qualquer momento, tá certo? Ele é aquele filho que ele se alegra com os seus pais e alegra os seus pais. Então, por isso que honra é mais do que obedecer. Obedecer, você pode obedecer um professor, você pode obedecer, enfim, uma pessoa, mas honrar os pais vai além de fazer aquilo que eles mandam. É tê-los no seu coração como pessoas especiais. É tê-los no seu coração como pessoas que são dignos do seu bom comportamento e que você pratique os conselhos que eles dão a você, tá? A honra aos pais deve ser permanente. Os filhos devem obedecer aos seus pais enquanto estiverem sob os seus cuidados, mas a responsabilidade de honrá-los deve ser permanente. Honrar os pais é uma questão de amor, respeito e obediência a eles, e também a Deus que nos deixou esse mandamento. Então, nem todo que obedece honra, mas todo que honra obedece. Anotou aí ou foi rápido demais? Nem todo que obedece honra, mas todo que honra obedece. Então, o filho pode ter 40 anos, 60 anos, não importa. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Por fim, é preciso destacar que ouvir conselho é importante para o seu aprendizado, tá? Então, quem escuta conselhos, ele aprende mais rápido, aprende mais fácil. Por quê? Porque está aprendendo com alguém que aprendeu antes dele e que anotou os erros tal. Então, vai por aqui, mexe aqui, faz ali, mexe lá, faz assim, faz tal, sobe ali, desce, vem, corre, pá, entendeu? Por isso que é muito importante, por isso que não podemos deixar de dar ouvidos aos bons conselhos, principalmente aos conselhos dos nossos pais. Amém, meus amigos? Forte abraço, que bênção, mais uma aula abençoada por aqui. Amém, meus amigos? Forte abraço, mais uma aula abençoada por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário. O trimestre só está começando. Conte conosco e nós também contamos sempre com a sua audiência. Deus abençoe vocês. Forte abraço.